Olá, pessoal do TV Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Vamos agora falar de direito eleitoral. Estamos aqui conversando com a professora Marilda Silveira e vamos conversar a respeito da ficha limpa. Professora Marilda Silveira, seja bem-vinda à TV Atualidades do Direito. Obrigada. Professora Marilda, é importante discutirmos a respeito desse tema, falarmos um pouquinho sobre a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010. Na opinião da professora, essa lei da ficha limpa, ela pode ser considerada uma novidade? Bom, a lei do ficha limpa, a lei complementar 135, ela é uma novidade relativa, né? Porque as inelegibilidades, elas já estão previstas desde a lei complementar 64 de 1990, que é que regulamenta o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. Então, falar em inelegibilidade não é falar em uma novidade. O que a lei complementar 135 fez foi ampliar o rol de inelegibilidades e acrescer algumas inelegibilidades que não estavam na lei complementar 64 de 90. A novidade que a gente tem para as eleições de 2010 é o fato de que, 2012, aliás, é que essa lei complementar 135 será aplicada no seu mérito, se o Supremo Tribunal Federal não a declarar inconstitucional na matéria, o que parece que vai acontecer, né? Que ele não vai declarar inconstitucionalidade. Mas novidade absoluta ela não é, não. Perfeito. Aproveitando, professora, o gancho sobre o Supremo Tribunal Federal, ele chegou a se manifestar a respeito da lei da ficha limpa. Qual o posicionamento do Supremo Tribunal sobre essa lei, para que o nosso telespectador entenda essa questão? O Supremo Tribunal Federal ele se manifestou a respeito da aplicabilidade da Lei Complementar 135. Então, ele se manifestou a respeito da interpretação do artigo 16 da Constituição. E ele decidiu que a Lei Complementar 135, ela violaria o artigo 16 da Constituição se fosse aplicada às eleições de 2010. Isso não significa que a lei seja inconstitucional em si. Não, ela só não era vigente para as eleições de 2010, porque ela não tinha sido publicada um ano antes das eleições. Passado esse ano, que já se passou, a lei é vigente e passa então a vigorar o que vai acontecer para as eleições de 2012. O Supremo Tribunal então entendeu que essa lei complementar 135 tratava de processo eleitoral e, portanto, não poderia ser aplicada para as eleições que ocorreriam um ano antes da sua edição, um ano depois da sua edição. Isso, então, não atinge as eleições de 2012, ano em que essa lei vai viger e vai se aplicar regularmente. Perfeito. Professora Marilda, eu sou praticamente obrigado a perguntar para a senhora a sua opinião a respeito desse resultado do Supremo, se o artigo 16, que fala de processo eleitoral, realmente é compatível com a questão da inelegibilidade. Bom, é uma questão complicada, assim. O Supremo ele já havia se manifestado em outras ocasiões a respeito desse mesmo tema, inclusive para a própria Lei Complementar 64/90. E ele já havia dito que lei que cuida de inelegibilidade trata de processo eleitoral e não pode, de fato, entrar em vigor um ano depois da sua edição, né? Aliás, só pode entrar em vigor um ano depois da sua edição. Eu, particularmente, acho que não há nada que interfira mais no processo eleitoral do que as pessoas que podem ou não podem se candidatar. Então, acho que a Lei Complementar 135, ela, de fato, cuida de uma questão importante no processo eleitoral, ela surpreendeu os candidatos. Isso, é claro, contraria as nossas expectativas, porque todos os brasileiros gostariam que ela tivesse sido aplicada e que aqueles que a gente considera não aptos o suficiente para se candidatar não tivessem se candidatado ou não fossem eleitos e não fossem diplomados, mas acho que isso não se confunde com a questão constitucional e, de fato, acho que inelegibilidade é um tema que afeta o processo eleitoral. E a gente não pode confundir processo eleitoral, processo judicial, aquele que tramita na justiça, com o processo eleitoral em si, que é o processo de escolha dos candidatos. Aquele que começa lá no registro de candidatura ou nas convenções para alguns e termina com a diplomação dos eleitos. E aí acho que sim, inelegibilidade faz parte desse processo
e a lei não devia mesmo vigorar para as eleições de 2010, não. Acho que o Supremo acertou. Perfeito, professora. Professora, no caso de uma eventual acusação contra um parlamentar, é comum nós vislumbrarmos no noticiário a tentativa do parlamentar se furtar a qualquer tipo de responsabilização usando a renúncia parlamentar. A professora entende que essa renúncia hoje impede a cassação do parlamentar? Bom, uma coisa, a gente não pode confundir a cassação do parlamentar com a inelegibilidade do parlamentar. O Supremo tem entendido que a cassação do parlamentar, de fato, não pode acontecer com a renúncia, desde que a denúncia não tenha sido recebida. Então, se ele renuncia antes, ele não vai ser cassado. A Lei Complementar 135, ela buscou justamente alterar ou impedir essa distorção. Porque o que ela diz? Ela diz assim, olha, se você se renunciou, mesmo que você tenha renunciado para fugir da cassação, você vai ser penalizado. E vai ser penalizado com uma inelegibilidade de 8 anos. Essa inelegibilidade, ela busca justamente penalizar aquelas pessoas que, embora não sejam cassadas, tenham se furtado a um processo iniciado com uma denúncia. Foi o que aconteceu com os famosos casos do Jader Barbalho e do Joaquim Roriz aqui em Brasília, né? Perfeito, professora Marilda Silveira. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Para nós da TV Atualidades é uma honra tê-la aqui conosco no nosso time. E obrigado pela sua participação. Esperamos contar mais vezes com a sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Professores do Brasil que acompanharam a professora Marilda Silveira, que queiram participar aqui conosco, mandem um e-mail para contato@atualidadesdodireito.com.br. Participe você também. Tchau, tchau.